Eu quero convidar os prezados irmãos a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 17. E nós vamos ler a partir do verso de número 26 até o verso 33. Só vamos pular o verso 31. Amém? Graças a Deus. Lucas 17, do 26 em diante. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os destruiu a todos. Assim será também no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Pulando o verso 31. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar preservar a sua vida, perdê-la. E qualquer que a perder, conservá-la. Prezados irmãos, nós temos nesse texto da palavra de Deus que Jesus está falando de acontecimentos históricos do passado, coisas que aconteceram, coisas que vieram sobre a humanidade como um juízo de Deus, a punição de Deus. E ele está dizendo que como foram naqueles dias, como aconteceu naqueles dias, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como eles viviam naquele tempo? Eles viviam uma rotina normal. Eles viviam fazendo tudo aquilo que era necessário para que a pessoa pudesse viver, casar, ter filhos, comprar, vender, edificar. Isso estava acontecendo e aconteceu nos dias de Noé, que foi o primeiro juízo de Deus sobre a terra. Isso aconteceu também nos dias de Ló, que foi o segundo juízo de Deus. Se puder baixar um pouco, seria melhor. Aí é uma concorrência. Nessa hora eu sou egoísta, só que. Então aconteceu isso, e Jesus está dizendo que como aconteceu naquele tempo, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. O mundo vai estar normal, as pessoas vão estar correndo atrás daquilo que lhes interessa, as pessoas vão estar vivendo, estão vivendo neste mundo como eles fossem viver para sempre. Outras pessoas não estão nem se importando se existe Deus, se não existe Deus. Os servos de Deus, aqueles que tiveram um encontro com Jesus, estão sim cada dia preocupados com a sua vida, estão vigilantes, estão orando, estão consultando a palavra, mas estão vivendo a vida normal deste mundo, trabalhando, vivendo, porque nós precisamos trabalhar nesse mundo. Então Jesus disse que da mesma forma será no dia do Filho do Homem. Aí aqui Jesus faz um lembrete. Lembrai-vos da mulher de Ló. Interessante, prezados, que quando a gente vê Jesus falando lembrai-vos da mulher de Ló, tantas pessoas morreram, tantas pessoas foram destruídas, tantas pessoas sofreram, tantas pessoas se perderam, mas Jesus irá apenas dizer: lembrai-vos da mulher de Ló. Aí eu estava perguntando para mim assim, por que será, irmãos, que embora muitas pessoas estivessem morrido, muitas pessoas estivessem
sido destruídas, mas Jesus, ele pede para os discípulos, e Jesus está falando conosco hoje, que nós precisamos lembrar, não de todos aqueles que pereceram, mas da mulher de Ló. O que de fato tem de especial nesta mulher? O que de fato Jesus quer nos ensinar sobre isso? Porque nós podemos entender que a mulher de Ló, ela teve alguns privilégios que outras pessoas não tiveram. Você já pensou nisso? Se você ir lá em Gênesis 18 e 19, você vai encontrar a história da destruição de Sodoma e Gomorra. E mais duas cidades ainda, Zeboim e Admar. 4 cidades que foram submergidas. Por quê? Esta mulher deve ser lembrada porque ela teve alguns privilégios na sua vida, que talvez muitos de nós, meus prezados, nós temos também no dia de hoje. Mas esta mulher aqui, o primeiro privilégio que ela teve é que ela foi alvo da intercessão de Abraão. Quando Deus determinou que ia destruir aquelas cidades, ele enviou o seu anjo para falar com Abraão. E depois que o anjo falou com Abraão, fazendo a promessa do herdeiro, eles foram lá para Sodoma e Gomorra. Mas a Bíblia diz que Abraão ficou na presença de Deus. Ele ficou na presença de Deus. E aí ele, sabendo que Deus ia destruir aquela cidade, ele perguntou para Deus: Senhor, acaso o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? O Senhor tem dito que vai destruir essas cidades, mas o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? E Deus disse: não farei justiça ao juiz de toda a terra. Eu não destruiria o justo com o ímpio. Mas se naquela cidade tiver 50 justos, o Senhor vai destruir aquelas cidades? Não destruir. E Abraão disse: mas Senhor, se de 50 faltarem 5, o Senhor vai destruir? Não, Abraão, eu não vou destruir aquela cidade. E ele foi baixando o número diante de Deus, porque ele sabia da condição daquele povo, a maldade e tudo que existia naquele povo. E Abraão sabia disso, ele foi baixando e chegou em 10. E quem estava lá? A família de Ló, a mulher de Ló. Ela estava sendo incluída nesta intercessão. Então ela teve, meus irmãos, o privilégio de ser alvo, de ser objeto da intercessão de Abraão. E muito embora ela foi esta mulher, a Bíblia diz que ela pereceu. Então, às vezes, prezados, nós oramos por muitas pessoas por muito tempo, nós intercedemos, e às vezes nós não temos resposta da nossa oração. Sabe por quê, prezados? Porque Deus deu ao homem livre arbítrio, e o homem pode decidir. Deus não vai pegar o homem pelos colarinhos, vai dizer: você tem que me aceitar. Não, ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele, e ele vai cear comigo. Então esta mulher, prezados, ela teve o privilégio do nosso Pai na fé interceder por ela. Mas não obstante a isto, ela veio a perecer. Então, se você intercede por alguém, não pare por isso, né? Não deixe de interceder. Continue intercedendo, porque você vai estar fazendo a sua parte. E Deus poderá envolver essa pessoa numa circunstância terrível. Mas esta mulher foi envolvida numa circunstância difícil, mas não cedeu. Ela não conseguiu sair ilesa. Ela pereceu. Uma outra coisa que nós temos aqui, prezados, é que esta mulher teve o privilégio de ter um esposo justo e honesto, um homem temente a Deus. Eu sei que mais tarde eu vou ver o episódio lá, mas Deus estava olhando para a vida de Ló nesta época, e ele era um homem justo e temente a Deus. O apóstolo Pedro menciona a vida de
Jacó, diz que ele vivia naquela cidade afligido, ele vivia ali atribulado, ele vivia incomodado. Tudo aquilo que ele via, tudo aquilo que ele ouvia, deixava a sua alma triste. E muitas vezes ele levantava, quem sabe, a sua voz para falar em pecado daquelas pessoas, que naquele tempo ainda tinha liberdade, né? De falar contra certos tipos de pecado. Hoje, se você falar, você corre o risco de ser processado, preso e pagar uma fiança muito grande para sair da cadeia, ou talvez nem consiga sair da cadeia. Mas esse homem, por ser justo, reto, era o companheiro desta mulher. Você pensa bem, eles convivendo na mesma casa. Você pensa bem, logo muitas vezes chegando na sua mulher e dizendo assim: querida, nós precisamos sair daqui, eu não aguento mais, eu não suporto mais, isso aqui está muito pesado para mim. Mas esta mulher tinha um coração de Sodoma. Esta mulher tinha um coração ali, porque nós sabemos que ela pereceu justamente por causa disso. Querida, nós precisamos, eu penso, eu faço esta imaginação, nós precisamos sair daqui, porque isso está me incomodando, está me afligindo. Mas eu acho que ela falava assim: não, daqui eu não saio. Olha a nossa casa, olha os nossos móveis. Que mulher cuida muito disso, né? Olha bem, nós vamos sair dessa nossa casa estucada, forrada, deste lugar, dessa cidade, e nós vamos para onde? Quem sabe Ló disse assim: vamos lá, nos aproximarmos do nosso tio Abraão. Quem sabe nós encontramos lá novamente a paz e nós possamos viver. De jeito nenhum. Você acha que eu vou deixar a minha casa linda, meu sofás, eu vou deixar tudo aqui para ir no deserto, morar numa tenda, enfrentar o vento, enfrentar a poeira? Não, eu não vou sair daqui. E ela convencia, quem sabe, a Ló não sair daquela cidade. Então, prezados, muito embora ela tivesse ao seu lado uma pessoa desta, infelizmente ela se perdeu. Então, prezado, muitas vezes você pode estar ao lado de alguém. Muitas pessoas estão ao lado de alguém que é temente ao Senhor, que vive todo dia, quem sabe, orando e buscando, mas olha o seu companheiro, olha o seu parceiro, olha o colega de trabalho, olha muitas vezes irmãos da igreja. Não existe alguma coisa que faz com que essa pessoa busque mais a Deus, mas você está vivendo na presença do Senhor, o seu coração está voltado para Deus. Então muitas vezes não é você estar ao lado de alguém que vai fazer mudar o seu pensamento, não é alguém que está ao seu lado que é um servo, uma serva de Deus, que essa pessoa ela vai mudar de posição. Muitas vezes ela vai continuar no pecado mesmo, porque existe o livre-arbítrio. A pessoa não muda. Quantos pais, quantas mães, muitas vezes está chorando porque o filho vive na mesma casa, lá se ouve hinos, lá se ouve pregação, lá se ouve coisas de Deus, mas não há mudança, e o pai e a mãe choram, se entristece porque não há mudança. Então não basta você ter uma oportunidade de viver ao lado de alguém que seja temente ao Senhor, muitas vezes não vai alcançar a salvação, como esta mulher não alcançou a sua salvação. Ela teve oportunidades, como aquele homem que estava ao lado de Jesus da cruz. 2 ladrões ao lado de Jesus. 2 tiveram a mesma oportunidade. 2 estavam na mesma condição, no mesmo sofrimento, mas um ouviu a palavra de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso, e o outro não conseguiu sair daquela situação. Então, prezados, esta mulher, ela teve assim o privilégio de ter ao seu lado um esposo que era justo e que era temente a Deus, e com certeza influenciava a sua vida.
Mas isso não foi suficiente. Uma outra coisa que nós vemos no texto, que Jesus nos manda lembrar da mulher de Ló, é que quando os anjos de Deus foram lá em Sodoma e Gomorra e começaram, quem sabe, a pregar, a ensinar, porque os homens da cidade reclamaram, esses homens vieram aqui e querem ser juiz em tudo. Então, eles estavam apontando o pecado dos sodomitas e dos gomorritas. Eles estavam apontando o pecado daquelas pessoas e eles agora estavam ali e estavam dizendo para a família de Ló: vocês precisam sair daqui urgentemente, vocês precisam sair, porque Deus vai destruir este lugar. Você não tem algum genro aí? Fala com o seu genro e vamos sair. E Ló foi falar com o genro. O genro disse: você está contando uma piada para mim? Você está gracejando? O que é isso? Caiu fogo do céu? Morrer? Imagine, olha tanta gente aqui. Você acha que Deus vai castigar todas essas pessoas? Olha quanta criança dançando, brincando. Olha, você acha que Deus é maldoso dessa forma? Que vai condenar e destruir pessoas? Não é isso que muitas vezes o mundo fala, que Deus não vai condenar ninguém ao inferno, à destruição. Deus é tão maldoso, assim tão mal. Mas o pecado cheira mal aos olhos e às lágrimas de Deus, e Ele não pode suportar. E quando aquele casal estava deixando de atender a voz do anjo, estavam procrastinando, estavam retardando, a Bíblia diz que os anjos, olha só, prezados, um anjo tomou a Ló e a sua esposa na mão, e o outro anjo pegou as duas filhas e arrastaram eles para fora daquela cidade. Você quer uma coisa tão grandiosa como essa? Os anjos estavam ali. Eu não sei se eles estavam disfarçados, eu não sei se eles estavam não se apresentando como anjo de Deus, para que aquelas pessoas talvez fossem motivadas a ir, porque aí é um anjo de Deus. Talvez eles estivessem ali como seres humanos normais, como nós aqui, e talvez não havia crédito na mulher de Ló. Então ela é tomada pela mão, ela é retirada daquela cidade para não ser destruída. Então, prezados, muito embora ela recebeu esta força do anjo de Deus, ela não conseguiu. Então eu acredito, prezados, que muitas pessoas vão ser tiradas do mundo, vão ser trazidas para a igreja, vão ser cercadas por circunstâncias adversas, que elas terão que vir, que elas terão que fazer alguma coisa, mas com o passar do tempo essas pessoas vão afrouxar, essas pessoas vão deixar as coisas frouxas e começam a brincar de ser cristão e não levam a sério a palavra de Deus. Quantas pessoas saem do São Paulo? Se nós vamos colocar em percentual, 25% se perderam. Será que isso é um ato profético? Que é isto que vai acontecer nos finais dos tempos? 25% daqueles que estão na igreja, estão por estar na igreja, e não vão conseguir ser levados aos céus, porque a Bíblia diz que o Senhor enviará os seus anjos e recolherá os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Aleluia! Nós seremos levados à presença do Senhor. Os anjos que tiraram aquela mulher, a família de Ló, eles virão novamente, meus prezados. Aleluia! E nós precisamos estar com o nosso coração em Deus. Jesus disse: aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Eu acho que quando a mulher de Ló começou a olhar assim, antes do anjo dar a advertência, ela começou a pensar: minha casa, minha vida, minhas coisas. Então, muitas vezes as pessoas começam a pensar, começam a viver de
de uma forma que o coração dessa pessoa não está totalmente em Deus. Onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. O tesouro desta mulher estava lá, não estava em Deus, não estava nos anjos que estavam tirando eles dali. Não, o coração dela estava lá. Existia amigos, existia amizade, estava entrelaçado. Irmãos, nós estamos vivendo neste mundo, mas nós precisamos tomar cuidado, porque as ideologias deste mundo, elas estão entrando na mente de muitos cristãos. As escolas estão infestadas de ideologias malignas e muitas crianças estão sendo levadas, estão sendo doutrinadas, estão sendo levadas para o caminho do mal. Muitas pessoas hoje não consideram muitas coisas pecado. Não consideram mais, porque foram doutrinadas nas escolas. A esquerda é uma praga neste mundo, porque não leva as pessoas para Deus, não leva as pessoas para os princípios de Deus, mas faz as pessoas se distanciarem de Deus, e nós precisamos estar alertas contra isso. Então essa mulher, prezados, ela foi retirada, mas mesmo assim, infelizmente, ela veio a perecer. E o último privilégio que eu encontrei no texto, prezados, foi que esta mulher, depois que ela estava lá fora, já estava a uma certa distância, o anjo deu uma advertência: vão embora e não olhe para trás, para que não pereçais. Como o tesouro daquela mulher estava lá, parece que ela não conseguiu ouvir o que o anjo estava falando. Como a vida dela estava em Sodoma, aquilo não penetrou nos seus ouvidos e não caiu no seu coração. E eu acho assim, que quando talvez ela começou a escutar o barulho de alguma coisa que estava acontecendo, porque segundo algumas pessoas houve a explosão na terra mesmo, de vulcões que jogaram o fogo para cima e o fogo desceu. Então quem sabe ela começou a escutar o barulho e ela não teve pensamento de não olhar para trás, mas ela tem que olhar. E ela olhou. Foi uma olhada só, né? Não precisou olhar muito. Então, prezados, Jesus disse: lembrai-vos dela. Ela olhou para trás e pereceu. Jesus disse assim: aquele que colocar a mão no arado e olhar para trás, o que acontece? Não é digno, não é apto para o reino de Deus. Quando o povo de Israel foi tirado lá do Egito, arrancado pelo poder de Deus, muito embora os milagres que aconteceram, as maravilhas que se operaram lá no Egito, que eles ficaram sabendo de tudo aquilo, depois que eles estavam a caminho e atravessaram o Mar Vermelho, eles viram aquela maravilha acontecer diante dos seus olhos, a nuvem que estava sobre eles, o poder de Deus manifestando. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho e tiveram a primeira prova lá no deserto, e faltou água, faltou, no comecinho lá Deus provou, faltou água e faltou comida, e o povo naquele momento começou a murmurar contra Deus, e disse: Moisés, acaso não tinha sepulcro no Egito para você nos trazer aqui, para nos fazer perecer neste deserto, onde nós não temos comida? Lá no Egito nós tínhamos pepinos, nós tínhamos melões, nós tínhamos comida para comer, e nós estamos aqui. Nós queremos. Eles estavam novamente olhando para trás, eles estavam dando uma olhadinha para trás, e quando eles atravessaram aquele deserto, depois de 1 ano e meio recebendo leis, e eles chegaram na divisa, e que Deus mandou que Moisés enviasse 12 espias para aquela terra, e os espias voltaram trazendo um
um relatório negativo. Sabe qual foi a atitude do povo quando os espias começaram a falar dos gigantes? Porque lá existem gigantes, existem cidades douradas, aquela terra não comporta os seus moradores, ela devora os seus moradores, porque não há produção necessária, e nós vamos entrar naquilo lá. Nós não podemos ir, porque existem gigantes, e nós somos como gafanhotos diante deles. Perderam a fé e disseram assim: vamos arrumar um líder e vamos voltar para o Egito. Estavam olhando novamente para trás. Então Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Às vezes tem pessoas que estão na igreja e dizem assim: quando eu vivi no mundo, que eu ia para os bailes, quando eu vivia no mundo, eu passava a noite. Que vida maldita, que vida infeliz. E muitas pessoas estão assim, tendo saudade do Egito, tendo vontade de comer os pepinos, os melões, mas só que se esquece de uma coisa: que enquanto estavam no Egito eram escravos, sofriam, mas estavam contentes com o sofrimento, com a escravidão. Prezados, Jesus nos tirou deste mundo para que nós vivêssemos na presença dele, e ele tem fartura para a nossa vida. Aleluia. Prezados, essa mulher, ela pereceu, muito embora seus grandes privilégios. Nós estamos rodeados de privilégios. Jesus nos tirou desse mundo, foi o Espírito Santo que tocou no seu coração. Foi o Espírito Santo que convenceu você, porque a Bíblia diz que ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Então você teve um privilégio, e você tem um privilégio. O Espírito Santo está na sua vida, e ele está guiando você, porque ele veio para nos guiar, ele veio para nos consolar, ele veio para nos ensinar, e ele quer que nós sejamos vitoriosos na presença do Senhor. Aleluia. Você tem o privilégio de ser perdoado por Jesus. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário trouxe para nós perdão e purificação. Aleluia. E quando às vezes nós erramos o alvo, quando às vezes nós pecamos contra Deus, nós vamos ao Senhor e nós confessamos o nosso pecado. A nossa alma que estava triste, atribulada, começa novamente a sentir paz, irmãos, porque o sangue de Jesus, aleluia, nos purifica de todo pecado. Nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo nos guiando. Nós temos o privilégio que o Senhor disse: ele tocou em volta de vocês um anjo para nos guardar e nos proteger. Nós temos muitos privilégios nessa vida. Nós temos o privilégio de termos uma promessa que Jesus vai buscar a sua igreja, vai arrebatar a sua igreja, e nós precisamos estar olhando para cima, porque essa mulher, quando recebeu o aviso que era para olhar no monte, era olhar para cima, porque lá estava a salvação, lá estava o livramento, ela resolveu dar uma olhada para trás. E nós não podemos olhar, nós temos que estar olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, aquele que veio para nos trazer vida, aquele que veio para nos dar esperança e segurança, que nós vamos morar no céu. Ele veio para trazer vida à nossa vida, e ele quer que nós vivamos uma vida em abundância. Lembrai-vos da mulher de Ló, que teve muitos privilégios. E para quem Jesus estava falando? Para os discípulos. Quem estava lá também? Judas Iscariotes, que teve muitos privilégios, que andou com Jesus, que ouviu a palavra de Jesus, que foi enviado para curar e pregar a palavra por 2 vezes, que viu Jesus fazer milagres extraordinários. Eu nunca vi Jesus levantar um morto. Alguém viu? Nós só ouvimos falar, mas ele viu Lázaro sair da sepultura, ele viu o filho da viúva de Naim se levantar, ele viu leprosos ser purificados. Este homem teve privilégio na sua vida, e a Bíblia diz que ele veio também a perecer.
Aleluia. E se Jesus estivesse hoje aqui, ele diria para nós: lembrai-vos da mulher de Ló, mas lembrai-vos também de Judas Iscariotes, que teve muito mais privilégio do que a mulher de Ló e também pereceu. Irmãos, nós somos falhos e fracos, mas nós temos a força de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor diz assim: clama a mim e responder-te. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Amém. Aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, aquele que bate abre-se. Jesus, ele quer nos dar a vitória. E nós, irmãos, temos o Espírito Santo na nossa vida, e nós poderemos vencer. Nós poderemos dizer para o diabo: não, Satanás, você não vai me levar de volta, porque eu sou o Senhor Jesus. Aleluia. E nós poderemos vencer. Diga não todo dia a este mundo. Diga não aos apelos que você recebe no seu celular, pela internet. Diga não, porque o diabo sabe a nossa fraqueza, e nós precisamos dizer não. Essa mulher, Judas Iscariotes, se perderam em novos privilégios. Nós não vamos nos perder. Não, glória a Deus. Eu não vou me perder. Os meus filhos não vão se perder. Aleluia. Porque são Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então nós podemos prezar, buscar o Senhor cada dia e dizer: Senhor, eu vou sempre me lembrar daquela vida, mas eu vou estar firme na tua presença. Amém? Lembrai-vos da mulher de Ló. Foi Jesus que disse para nós. Jesus não disse isso para mim. Pai Santo e Eterno, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos ama, fiel, Senhor. e o Senhor é grande para conosco. Glória. Nós vivemos, ó Deus, neste mundo, mas não somos deste mundo. A tua igreja vive neste mundo, mas não é deste mundo. E nós estamos esperando a manifestação do Filho de Deus. Glória a A Deus. tua palavra diz: Aleluia. como foi nos dias de Noé, vai ser também agora na vinda do Filho do Homem. E nós pedimos, Senhor, misericórdia, nos ajuda a estar em pé na tua presença, nos ajuda a estar firme na tua presença, e nunca olharmos para trás, mas estarmos firmes na presença do Senhor. Senhor, abençoa esta igreja, vai tocando em cada vida pelo poder do Espírito Santo, e que a tua obra neste lugar ela possa se expandir. Vidas, Senhor, possam ter uma experiência com o Espírito de Deus e colocar isso na tua presença, Pai. E nesta hora eu quero pedir: se existe algum enfermo, algum doente, alguma pessoa que está vivendo um momento difícil na sua vida, de angústia, de depressão, quem sabe alguém está vivendo um momento só vai que nós não sabemos, mas o teu Espírito sabe. Envia o consolo e o conforto nesta hora, quebra toda a força do mal, Senhor, e dá vitória em nome do Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado pela tua bênção nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.